Constantinopla respirava intriga, como outros homens respiravam ar. Nas ruas estreitas que serpenteavam desde o grande palácio até o hipódromo, nos corredores de mármore onde eunucos sussurravam segredos que valiam mais que ouro, nas câmaras perfumadas onde senadores negociavam lealdades como mercadores, negociavam especiarias, o Império Bizantino se devorava por dentro. Era o ano de 468 depois de Cristo, e a cidade, que um dia fora o coração do mundo romano, agora pulsava com o ritmo irregular de um moribundo. Leão I, o imperador, sentava-se no trono com a autoridade de quem construíra seu poder sobre cadáveres e cinzas. Mas até mesmo ele sabia que a coroa que repousava sobre sua cabeça era pesada demais para ser usada por muito tempo. O império estava cercado por inimigos. Os vândalos controlavam o Mediterrâneo Ocidental como piratas coroados. Os ostrogodos pressionavam as fronteiras do norte, e dentro das próprias muralhas de Constantinopla, homens ambiciosos afiavam suas facas na escuridão. Entre esses homens estava Basilisco, general do império, cunhado do próprio imperador através do casamento com sua irmã Verina. Ele caminhava pelos salões do palácio com a postura de quem carregava destinos nas mãos. Alto de olhar penetrante e voz que comandava a atenção em qualquer assembleia, Basilisco era o tipo de homem que fazia outros homens se curvarem, não por medo de sua espada, mas por medo do que suas palavras poderiam desencadear. Ele conhecia cada senador por nome, sabia quais deles deviam favores, quais tramavam nas sombras, quais podiam ser comprados e quais precisavam ser eliminados. A corte bizantina era um labirinto de alianças frágeis e traições inevitáveis, e Basilisco navegava por esse labirinto como quem conhecia cada pedra, cada armadilha, cada porta secreta. Mas havia algo que o consumia por dentro, algo que nenhuma quantidade de poder ou influência conseguia saciar. Ele olhava para o trono e via não Leão, mas a si mesmo. Via a púrpura imperial envolvendo seus próprios ombros, via o diadema sobre sua própria cabeça, via o mundo se curvando diante dele, não como general, não como cunhado do imperador, mas como o próprio imperador. Essa visão o perseguia durante o dia e o mantinha acordado durante a noite, sussurrando promessas de glória que pareciam tão próximas que ele quase podia tocá-las. Verina, sua esposa e irmã do imperador, compartilhava dessa ambição. Ela era uma mulher de beleza fria e inteligência afiada, o tipo de pessoa que via o poder não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta para moldar o mundo à sua vontade. Juntos, nos aposentos privados longe dos ouvidos curiosos da corte, eles planejavam. Discutiam quem poderia ser aliado, quem precisava ser neutralizado, como a sucessão poderia ser manipulada. O império, eles concordavam, precisava de um líder forte. E quem melhor que Basilisco, um general que comandara legiões, que entendia tanto de guerra quanto de política, que tinha o sangue imperial correndo em suas veias através do casamento? O problema era Leão. O velho imperador ainda respirava, ainda comandava, ainda mantinha o império unido através da força de sua vontade e da lealdade de homens-chave no exército e no senado. Mas Leão estava envelhecendo e o tempo era o único inimigo que nenhum imperador conseguia derrotar. Basilisco podia esperar, sabia esperar, tinha paciência de cobra enrolada, esperando o momento certo para dar o bote. Enquanto isso, ele consolidava seu poder. Nomeava aliados para posições estratégicas, distribuía favores como um homem planta sementes esperando uma colheita futura. Construía uma rede de lealdades que um dia poderia ser transformada em um exército. Constantinopla não dormia. Nas tavernas próximas ao porto, soldados bêbados discutiam os rumores que corriam pela cidade. Diziam que o império estava fraco, que os vândalos zombavam de Bizâncio, que algo precisava ser feito.
Nos mercados, comerciantes reclamavam dos impostos que esmagavam seus negócios, culpavam o imperador por não proteger as rotas comerciais, sussurravam que talvez fosse hora de uma mudança. Nas igrejas, padres pregavam sobre a decadência moral que corroía o império de dentro para fora, sobre como Deus estava testando a fé dos bizantinos. E em todos esses lugares, o nome de Basilisco era pronunciado. Alguns o viam como a solução, um general forte que poderia restaurar a glória do império. Outros o viam como uma ameaça, um homem perigosamente ambicioso que colocaria sua própria grandeza acima do bem comum. Mas todos concordavam em uma coisa: Basilisco era um homem a ser observado. A cidade era um organismo vivo, pulsante, onde cada rumor tinha peso, onde cada palavra podia significar a diferença entre a vida e a morte. Os eunucos do palácio, com suas vestes de seda e seus sorrisos enigmáticos, eram os verdadeiros mestres da informação. Eles sabiam quem estava dormindo com quem estava planejando o quê, quais alianças estavam se formando e quais estavam prestes a desmoronar. E muitos desses eunucos deviam lealdade a Basilisco, seja porque ele os havia recompensado generosamente no passado, seja porque apostavam que ele era o futuro. No grande palácio, sob os tetos cobertos de mosaicos que brilhavam com a luz de 1000 velas, Leão recebia seus conselheiros. Eles falavam sobre os vândalos, sobre como Genserico, o rei bárbaro, controlava o norte da África e usava sua frota para atacar as costas do império. Falavam sobre a necessidade de uma resposta militar decisiva, sobre como o império não podia permitir que bárbaros ditassem os termos. Leão ouvia em silêncio, seus olhos cansados, mas ainda alertas, sabendo que cada decisão que tomava podia ser a última. E então, alguém sugeriu o nome de Basilisco para liderar a expedição. Afinal, ele era um general competente, tinha experiência em comando e sua lealdade à família imperial era inquestionável. Leão olhou para o cunhado, sentado entre os outros nobres, e viu algo nos olhos de Basilisco que o incomodou. Mas o imperador estava cansado e a necessidade era urgente. Ele assentiu. Basilisco seria o comandante da maior expedição militar que Bizâncio reunira em décadas. Seria sua chance de provar seu valor, de cobrir-se de glória, de se tornar não apenas um general, mas um herói do império. Enquanto os preparativos começavam, enquanto navios eram reunidos e soldados mobilizados, Basilisco sentia o peso do destino sobre seus ombros. Esta era a sua oportunidade. Sucesso na África significaria que nenhum homem no império teria mais prestígio, mais poder, mais direito ao trono quando Leão finalmente morresse. Mas nas sombras da corte, outros homens observavam. Outros ambiciosos, outros conspiradores, outros que também sonhavam com a púrpura imperial. E todos eles sabiam que Basilisco estava prestes a jogar o jogo mais perigoso de todos, onde a vitória significava tudo e a derrota significava não apenas a morte, mas o esquecimento. A serpente estava prestes a mostrar suas presas. A frota era uma visão que fazia homens pararem e contemplarem o poder de Bizâncio. Mais de 1000 navios enchiam o porto de Constantinopla, suas velas formando uma floresta de tecido que se estendia até onde os olhos alcançavam. Eram trirremes de guerra com seus esporões de bronze, prontos para rasgar cascos inimigos, navios de transporte carregados com provisões para meses, embarcações menores, que serviriam como mensageiros e batedores. Nos convéses, mais de 100.000 homens se preparavam para a guerra, soldados veteranos que haviam lutado nas fronteiras do Império, mercenários contratados de todas as partes do mundo conhecido, arqueiros, lanceiros, cavalaria que seria transportada em navios especialmente adaptados. O tesouro imperial havia sido esvaziado para financiar esta expedição.
Diziam que mais de 64 mil libras de ouro haviam sido gastas, uma fortuna que fazia senadores tremerem ao pensar nas consequências se a missão fracassasse. Mas ninguém falava em fracasso. Como poderia uma força tão massiva, tão bem equipada, tão numerosa, falhar em esmagar os vândalos? Basilisco estava no convés de sua nau capitânia, observando os preparativos finais com a expressão de um homem que carregava o destino do império em seus ombros. Ele usava sua armadura cerimonial, polida até brilhar como ouro líquido sob o sol, sua capa púrpura esvoaçando ao vento do mar. Ao seu redor, oficiais corriam de um lado para outro, gritando ordens, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Esta era a maior expedição militar que Bizâncio organizara desde os dias gloriosos do Império, e Basilisco era seu comandante. Ele sabia o que estava em jogo, sabia que o sucesso o elevaria acima de qualquer outro homem no Império, que ele retornaria como um conquistador, como alguém que restaurara a honra bizantina. Mas também sabia, embora não admitisse para ninguém, que havia muito que podia dar errado. Genserico, o rei dos vândalos, não era um simples bárbaro. Era um estrategista astuto, um homem que havia construído seu reino sobre as ruínas das antigas províncias romanas do norte da África, que controlava Cartago e usava sua localização estratégica para dominar o Mediterrâneo ocidental. A frota partiu com fanfarra e cerimônia. Padres abençoaram os navios, o próprio imperador Leão apareceu no cais para desejar vitória a seu cunhado. Multidões se reuniram para ver a partida daquela força impressionante. Era o ano de 468 d.C. e Bizâncio estava apostando tudo em uma única jogada. A travessia foi longa. Durante semanas, a frota navegou pelo Mediterrâneo, parando em portos amigos para reabastecer, evitando tempestades, mantendo a formação. Basilisco passava os dias em seu camarote estudando mapas, consultando com seus oficiais, planejando a campanha. Eles atacariam Cartago diretamente, o coração do reino vândalo. Uma vez que a capital caísse, o resto do território desmoronaria. Era um plano simples, direto, e com a força que Basilisco comandava, parecia impossível falhar. Mas quando a frota finalmente avistou as costas do norte da África, quando os soldados começaram a desembarcar nas praias, algo estava errado. Genserico não estava esperando por eles com seu exército. Não havia batalha preparada, nenhuma defesa organizada. A costa parecia estranhamente vazia, as cidades costeiras abandonadas. Era como se os vândalos tivessem simplesmente desaparecido. Basilisco deveria ter desconfiado, deveria ter enviado batedores, deveria ter sido cauteloso. Deveria ter lembrado que Genserico não havia conquistado o norte da África sendo estúpido. Mas a ambição é uma droga poderosa, e Basilisco estava bêbado com visões de glória. Ele ordenou que a frota ancorar próxima à costa, próxima demais, enquanto esperava que suas forças terrestres se organizassem. Foi então que Genserico atacou. Os vândalos haviam enchido pequenas embarcações com materiais inflamáveis, madeira seca, piche, óleo, tudo que podia queimar. Durante a noite, enquanto os bizantinos dormiam em seus navios ancorados, os vândalos empurraram essas embarcações em chamas em direção à frota. O vento estava a favor deles, soprando as chamas diretamente para o coração da armada bizantina. O fogo se espalhou com uma velocidade aterrorizante. Em minutos, dezenas de navios estavam em chamas. Em meia hora, centenas. O mar se transformou em um inferno líquido, as águas refletindo as chamas que subiam para o céu noturno. Homens gritavam, pulavam dos convéses em chamas para o mar, onde muitos se afogavam por causa do peso de suas armaduras. O cheiro de carne queimada, misturado com madeira e piche, criava uma nuvem tóxica que sufocava os pulmões. O caos era total. Basilisco observava de sua nau capitânia, paralisado pelo horror.
Sua frota, sua magnífica frota, estava sendo destruída diante de seus olhos. Ele gritou ordens, mas ninguém conseguia ouvi-lo sobre o rugido das chamas e os gritos dos moribundos. Alguns capitães tentaram cortar as âncoras e navegar para longe, mas o vento continuava empurrando as embarcações em chamas para eles. Outros tentaram combater o fogo com água do mar. Uma tarefa impossível quando o fogo se alimentava de piche e óleo. Durante toda a noite, o inferno continuou. Quando o amanhecer finalmente chegou, revelou a extensão da catástrofe. Mais de 600 navios haviam sido destruídos. Dezenas de milhares de homens haviam morrido, queimados vivos ou afogados. Os sobreviventes estavam em choque, traumatizados pelo que haviam testemunhado. A água estava cheia de destroços, corpos carbonizados flutuando entre os restos queimados do que fora a maior frota que Bizâncio já reunira. Basilisco sobreviveu. Sua nau Capitânia havia conseguido escapar do pior do fogo e ele ordenou a retirada imediata. Não havia mais expedição, não havia mais campanha, não havia mais sonhos de conquista. Tudo o que restava era fugir, voltar para Constantinopla e enfrentar as consequências. A viagem de volta foi um pesadelo. Os navios sobreviventes estavam lotados com soldados resgatados do mar. Muitos feridos, todos demoralizados. Provisões estavam em falta. A água era racionada. Homens morriam de infecções causadas por queimaduras. Outros simplesmente desistiam da vida, seus olhos vazios, fixos no horizonte. E em seu camarote, Basilisco encarava a realidade do que havia feito. Ele havia destruído a frota bizantina. Havia desperdiçado uma fortuna do tesouro imperial. Havia causado a morte de dezenas de milhares de soldados. E para quê? Nenhuma conquista, nenhuma vitória, nenhuma glória, apenas cinzas e morte. Quando a frota finalmente chegou a Constantinopla, quando Basilisco desembarcou e pisou nas pedras do cais, ele foi recebido não com celebrações, mas com silêncio. O silêncio era mais ensurdecedor que qualquer acusação. Leão o convocou ao palácio imediatamente. A audiência foi breve e brutal. O imperador não gritou, não fez cena. Simplesmente olhou para seu cunhado com um desprezo gélido e disse que Basilisco estava sendo afastado de todos os comandos militares. Ele manteria seus títulos por causa do casamento com Verina, mas jamais comandaria soldados novamente. Basilisco deixou o palácio humilhado, destruído, mas algo havia mudado dentro dele. A ambição, que antes era um fogo controlado, agora se transformara em algo mais escuro, mais desesperado. Ele havia perdido sua chance de glória na guerra, mas havia outras formas de poder. E se não podia conquistar o trono através de vitórias militares, então o conquistaria através de conspiração e traição. O fracasso na África não foi o fim de Basilisco. Foi apenas o começo de sua transformação em algo muito mais perigoso que um general ambicioso. Foi o momento em que ele deixou de lado qualquer pretensão de honra e decidiu que o trono seria seu. Não importava quantos tivessem que morrer para que isso acontecesse. Leão morreu em janeiro de 474 d.C., depois de um reinado que mantivera o Império unido através de pura força de vontade. Seu neto, Leão II, uma criança de apenas 7 anos, foi elevado ao trono. Mas uma criança não podia governar um império cercado por inimigos e corroído por intrigas. Então seu pai, Zenão, foi nomeado co-imperador. Zenão era um general exáurio, vindo de uma região montanhosa da Anatólia, considerado por muitos na corte constantinopolitana como um bárbaro mal disfarçado. Ele havia se casado com Ariadne, filha de Leão, e através desse casamento ganhara acesso ao círculo imperial, mas nunca foi verdadeiramente aceito pela aristocracia bizantina. Seu sotaque estranho, seus modos rústicos, sua origem de uma tribo que a elite considerava pouco melhor que bandidos das montanhas,
Tudo isso fazia dele um alvo fácil para o desprezo e a conspiração. Basilisco viu sua oportunidade. Depois do desastre na África, ele havia passado anos na sombra, observando, esperando, construindo alianças em segredo. A morte de Leão e a ascensão de Zenão eram exatamente o que ele precisava. O novo imperador era impopular, vulnerável, sem a base de poder que Leão havia construído ao longo de décadas. E Basilisco tinha um trunfo poderoso. Sua esposa Verina, mãe da imperatriz Ariadne e irmã do falecido Leão. Verina odiava Zenão. Ela via o genro como um usurpador, alguém que não tinha direito de sentar-se no trono que seu irmão havia ocupado. Para ela, Zenão era a personificação de tudo que estava errado com o império. Um homem de origem baixa que se elevara acima de sua posição através de casamento e manobras militares. E ela tinha planos para seu próprio candidato ao trono, um amante chamado Patrícios. Mas Basilisco era mais astuto. Ele permitiu que Verina pensasse que estava apoiando seus planos, concordando com ela em reuniões privadas, sussurrando encorajamentos. Mas secretamente, ele trabalhava sua própria agenda. Reunia senadores insatisfeitos, comandantes militares que se ressentiam de servir sob um exáurio, comerciantes prejudicados pelas políticas econômicas de Zenão. Basilisco era um mestre em dizer a cada pessoa exatamente o que ela queria ouvir. Para os senadores aristocráticos, ele falava sobre restaurar a dignidade do império e afastar os bárbaros do poder. Para os militares, prometia maiores salários e mais respeito. Para o povo comum, pintava Zenão como um estrangeiro que não se importava com o sofrimento dos cidadãos de Constantinopla. A propaganda funcionou. As ruas começaram a fervilhar com ressentimento contra o imperador Exáurio. Grafites apareciam nas paredes. Fora com o bárbaro. Bizâncio para os bizantinos. Havia tumultos nos mercados, confrontos entre apoiadores de Zenão e seus opositores. A cidade estava à beira da guerra civil. O pequeno Leão II morreu em novembro de 474 d.C., apenas alguns meses depois de ser coroado. As circunstâncias foram suspeitas. Muitos sussurravam sobre veneno, mas nada foi provado. Com a morte da criança, Zenão se tornou o único imperador, o que apenas intensificou a oposição contra ele. Era exatamente o que Basilisco precisava. Em 475 d.C., enquanto o inverno cobria Constantinopla com seu manto frio, a conspiração atingiu seu ponto culminante. Basilisco reuniu suas forças, garantiu o apoio da Guarda Palatina através de subornos generosos e preparou seu golpe. Quando atacou, foi com precisão cirúrgica. Tropas leais a Basilisco cercaram o grande palácio durante a noite. Ao amanhecer, Constantinopla acordou para descobrir que havia um novo imperador. Zenão, percebendo que estava cercado e traído até mesmo por homens em quem confiava, tomou a única decisão que poderia salvá-lo. Ele fugiu, levando sua esposa Ariadne e um punhado de seguidores leais. O imperador escapou pelos túneis secretos que serpentavam sob o palácio e saiu da cidade antes que Basilisco pudesse capturá-lo. Zenão fugiu para a Exáuria, suas montanhas nativas, onde poderia reunir forças e planejar seu retorno. Mas por enquanto Constantinopla estava nas mãos de Basilisco. A usurpação foi rápida e relativamente sem derramamento de sangue. Verina, percebendo tarde demais que havia sido manipulada, tentou promover Patrícios como imperador, mas Basilisco a superou. Ele se moveu rapidamente para consolidar o poder e antes que ela pudesse reagir, já estava usando a púrpura imperial. Verina ficou furiosa, mas impotente. Seu próprio marido a havia traído, usando-a para chegar ao poder e depois descartando seus planos, como se não tivessem importância. A coroação de Basilisco aconteceu na Hagia Sofia,
a grande catedral de Constantinopla. Ele entrou no templo sob os olhares de milhares. O patriarca colocou o diadema sobre sua cabeça e as multidões gritaram aclamações, mas nem todos gritavam com alegria. Havia algo forçado nas celebrações, algo falso. O povo de Constantinopla era pragmático, tinha visto imperadores virem e irem, e muitos se perguntavam quanto tempo este duraria. No entanto, por enquanto, Basilisco era imperador. Ele havia esperado anos por este momento, havia sobrevivido ao desastre da África, havia trabalhado pacientemente nas sombras, e finalmente o trono era seu. Sentado na sala do trono imperial, vestindo a púrpura que tanto desejara, Basilisco se permitiu um momento de triunfo. Ele havia vencido, mas enquanto celebrava, mensageiros chegavam com notícias do leste. Zenão estava vivo e reunindo forças na Isáuria. O imperador deposto não aceitaria seu destino passivamente. Basilisco descartou essas notícias com um gesto arrogante. Zenão era um fugitivo, um homem sem poder, sem recursos. O que poderia fazer contra um imperador que controlava Constantinopla e seu tesouro? Mas era uma questão que Basilisco deveria ter levado mais a sério, porque subestimar Zenão seria seu maior erro. O Isáurio era um sobrevivente, um homem que havia subido das montanhas para o trono imperial através de determinação e astúcia. E ele não tinha nenhuma intenção de permitir que um usurpador ficasse com o que era seu. Por enquanto, porém, Constantinopla pertencia a Basilisco. A serpente havia alcançado o topo e estava prestes a descobrir que manter o poder era muito mais difícil que conquistá-lo. O império havia mudado de mãos, mas a história ainda não havia terminado de ser escrita. E nas sombras, forças já começavam a se mover contra o novo imperador. O poder absoluto revelou Basilisco pelo que ele realmente era. Longe de ser o líder forte que prometera ser, longe de restaurar a glória bizantina que tanto proclamara, ele se mostrou um tirano mesquinho, vaidoso e completamente incompetente para governar um império. Seus primeiros atos no trono foram confiscar as propriedades de todos aqueles associados a Zenão, enchendo o tesouro imperial com riquezas roubadas, enquanto criava uma legião de inimigos entre a aristocracia. Mas Basilisco não se contentou em punir apenas os apoiadores de Zenão. Ele começou a executar ou exilar qualquer pessoa que considerasse uma ameaça, real ou imaginária. Senadores que haviam servido lealmente ao império por décadas encontraram-se acusados de traição, baseando-se em evidências fabricadas ou até mesmo em rumores. As execuções se tornaram tão comuns que o povo de Constantinopla começou a chamá-las de entretenimento matinal do imperador. A corrupção floresceu como nunca antes. Basilisco nomeava para posições importantes não os homens mais competentes, mas aqueles que lhe pagavam maiores subornos, ou que demonstravam a adulação mais extrema. Um comandante militar, que mal sabia segurar uma espada, foi colocado no comando das defesas da cidade simplesmente porque era primo de um aliado de Basilisco. Um administrador, conhecido por sua incompetência e crueldade, foi nomeado prefeito da cidade porque havia emprestado ouro ao imperador. Os resultados foram desastrosos. A administração do império começou a desmoronar. Impostos não eram coletados adequadamente porque os coletores eram corruptos e incompetentes. As estradas caíram em desuso porque não havia dinheiro para mantê-las. Todo o ouro sendo desviado para os bolsos de Basilisco e seus favoritos. O exército, já demoralizado pelo desastre na África anos antes, viu seus salários atrasarem, enquanto oficiais indicados politicamente vendiam provisões militares para enriquecer. Mas o pior veneno no coração do regime de Basilisco era sua esposa, Zenones. Ela era uma mulher de ambições ilimitadas e nenhuma sabedoria política, o tipo de pessoa que via o império como seu brinquedo pessoal. Zenones interferia constantemente nas decisões de Estado,
sussurrando no ouvido de Basilisco, promovendo seus próprios favoritos, criando facções dentro da corte. Ela organizava festas extravagantes enquanto o povo passava fome. Desfilava por Constantinopla com joias que valiam mais que o orçamento anual de uma província inteira. E tratava qualquer pessoa que não fosse da mais alta aristocracia como se fossem insetos sob seus pés. O povo começou a odiá-los. Nas ruas de Constantinopla, as conversas mudaram do entusiasmo inicial pela queda de Zenão para um ressentimento crescente. Os preços dos alimentos subiram vertiginosamente porque os comerciantes precisavam pagar subornos cada vez maiores aos funcionários corruptos de Basilisco apenas para trazer suas mercadorias para a cidade. Padarias fecharam porque não conseguiam pagar os novos impostos arbitrários. O desemprego cresceu porque oficinas e manufaturas não conseguiam operar sob o peso da burocracia corrupta. As mesmas pessoas que haviam gritado aclamações na coroação de Basilisco agora cuspiam quando seu nome era mencionado. No hipódromo, onde o povo tradicionalmente expressava suas opiniões aos imperadores, começaram a haver vaias. Primeiro tímidas e isoladas, depois mais altas e organizadas. Basilisco tentou comprar a lealdade das multidões, distribuindo grãos gratuitos e organizando jogos elaborados, mas o truque não funcionou. As pessoas aceitavam o pão gratuito e então xingavam o doador assim que viravam as costas. Os jogos no hipódromo se tornaram oportunidades para manifestações contra o imperador, com torcedores dos Blues e dos Greens, fações normalmente mortalmente inimigas, unindo-se no desprezo compartilhado por Basilisco. O exército estava igualmente insatisfeito. Soldados que haviam apoiado o golpe contra Zenão começaram a se questionar se haviam feito a escolha certa. Eles se lembravam de Zenão como um general competente que entendia a vida militar, que havia servido nas fileiras antes de subir ao comando. Basilisco, por outro lado, era lembrado principalmente pela catástrofe na África, e agora, como imperador, ele demonstrava ainda menos competência. Ordens militares eram contraditórias, defesas importantes eram negligenciadas e o moral estava em queda livre. Nas províncias, a situação era ainda pior. Governadores nomeados por Basilisco chegavam com séquitos de parasitas, todos determinados a extrair o máximo de riqueza possível antes que o regime inevitavelmente caísse. Impostos eram triplicados. Propriedades eram confiscadas sob pretextos ridículos e qualquer protesto era esmagado com brutalidade. Províncias que haviam sido leais a Bizâncio por séculos começaram a contemplar rebelião. Qualquer coisa seria melhor que o governo de Basilisco. Mas o próprio imperador parecia cego para tudo isso. Ele passava seus dias no grande palácio, cercado por aduladores que lhe diziam o que ele queria ouvir, convencido de que estava governando bem. Quando conselheiros mais sábios tentavam alertá-lo sobre os problemas crescentes, Basilisco os descartava como traidores ou pessimistas. Ele vivia em uma bolha de fantasia, onde tudo estava perfeitamente bem e ele era um grande imperador admirado por todos. Em seus momentos de lucidez, geralmente tarde da noite quando estava sozinho, Basilisco sentia uma inquietação crescente. Ele sabia, em algum lugar profundo em sua mente, que as coisas não estavam indo como planejado. Mas sua ambição, seu orgulho, não permitiam que admitisse fracasso. Ele havia esperado tanto tempo pelo trono, havia arriscado tudo para conquistá-lo. Aceitar que estava destruindo o império através de sua incompetência seria aceitar que todo o seu esforço havia sido em vão. Então, ele se recusava a ver a verdade, empurrando-a para longe como um homem empurra um pesadelo. Constantinopla começou a afundar no caos. Havia tumultos nos mercados por causa dos preços absurdos dos alimentos.
Gangues de criminosos operavam abertamente porque a guarda da cidade era corrupta e desorganizada. Doenças se espalhavam nos bairros pobres porque não havia dinheiro para manter os aquedutos e o sistema de saneamento. A grande cidade, que fora o orgulho do império, estava se transformando em uma sombra de si mesma. E enquanto Constantinopla sofria em algum lugar nas montanhas da Isáuria, Zenão observava e esperava. Ele recebia relatórios regulares sobre o desastre que era o reinado de Basilisco, sobre o descontentamento crescente, sobre as fissuras que apareciam na base de poder do usurpador. E Zenão sorria, porque sabia que um império não pode ser governado através de arrogância e incompetência. Sabia que a queda de Basilisco era apenas uma questão de tempo. O reinado do medo estava destruindo Bizâncio de dentro para fora, e o pior ainda estava por vir. A religião era o coração pulsante do Império Bizantino. Não era apenas uma questão de fé pessoal, mas a própria cola que mantinha o Império unido, a justificação divina para o poder imperial, a linguagem comum que conectava províncias distantes. Um imperador bizantino não era apenas um líder político ou militar, era o representante de Deus na terra, o protetor da verdadeira fé cristã. Mexer com a doutrina religiosa era mexer com as próprias fundações do império. Basilisco, em sua arrogância infinita, decidiu fazer exatamente isso. Ele acreditava que podia resolver as divisões religiosas que atormentavam o império através de um édito imperial, forçando a unidade através do poder político. Era uma ideia catastroficamente ingênua, mas ninguém na corte tinha coragem de dizer isso ao imperador. O problema central era o monofisismo, uma doutrina teológica que afirmava que Cristo tinha apenas uma natureza divina, em oposição à posição ortodoxa estabelecida no Concílio de Calcedônia em 451 d.C., que afirmava que Cristo tinha duas naturezas, humana e divina. Parece uma distinção técnica, o tipo de debate que interessaria apenas a teólogos em Torres de Marfim, mas no século V essas questões podiam causar guerras civis. Províncias inteiras eram divididas entre calcedonianos e monofisitas. Bispos se excomungavam mutuamente. Monges brigavam nas ruas por causa de interpretações diferentes da natureza de Cristo. Basilisco, buscando apoio entre as populações monofisitas do Egito e da Síria, regiões ricas e importantes para o império, emitiu um édito em 475 d.C. que essencialmente rejeitava as conclusões do Concílio de Calcedônia. Ele pensou que estava sendo astuto, ganhando o apoio de milhões de monofisitas enquanto consolidava seu poder. O que ele não previu foi a reação explosiva do resto do império. O patriarca de Constantinopla, Acácio, ficou horrorizado. Este era um homem que havia dedicado sua vida à defesa da ortodoxia calcedoniana, que via qualquer desvio dessa doutrina como heresia mortal. Quando o Édito de Basilisco foi proclamado, Acácio fez algo extraordinário. Ele vestiu trajes de luto, cobriu a Catedral de Hagia Sofia com panos pretos e começou a pregar contra o imperador como se estivesse pregando contra o próprio anticristo. O efeito foi dramático. Constantinopla, que já estava insatisfeita com Basilisco por razões econômicas e políticas, agora tinha uma causa religiosa para se unir contra ele. Multidões se reuniam na Hagia Sofia para ouvir Acácio denunciar o imperador como herege. Monges, sempre uma força poderosa nas ruas de Constantinopla, começaram a organizar protestos. Eles marchavam pelas avenidas principais, carregando ícones e cantando hinos, gritando que Basilisco havia traído a verdadeira fé. As manifestações cresceram em tamanho e intensidade. Milhares de pessoas enchiam as praças, não mais apenas reclamando de impostos ou corrupção, mas acusando o imperador de condenar suas almas imortais.
Em uma sociedade onde a religião permeava cada aspecto da vida, onde as pessoas acreditavam genuinamente que heresia podia resultar em condenação eterna, essa era a acusação mais grave possível. Basilisco tentou suprimir os protestos através da força, mas descobriu que nem mesmo a guarda imperial estava disposta a atacar monges e padres. Tentou subornar Acácio para que retirasse sua oposição, mas o patriarca recusou qualquer compromisso. Tentou argumentar que estava tentando unir o império, mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. A questão religiosa se tornou a gota d'água. Senadores que haviam relutantemente aceitado o governo de Basilisco, apesar de sua incompetência, agora tinham uma desculpa perfeita para abandoná-lo. Generais que haviam permanecido neutros agora declaravam que não podiam servir um imperador herege. Até mesmo membros de sua própria família começaram a se distanciar. Verina, sua esposa, que já o odiava por tê-la traído politicamente, agora adicionava fervor religioso ao seu ressentimento. O exército, em particular, estava furioso. Soldados bizantinos acreditavam que iam para a batalha com Deus ao seu lado, que sua causa era justa porque defendiam a verdadeira fé. A ideia de lutar por um imperador considerado herege era intolerável. Unidades inteiras começaram a declarar que não seguiriam ordens de Basilisco. Alguns oficiais começaram a entrar em contato secreto com Zenão na Isáuria, perguntando se o imperador deposto estaria disposto a retornar se tivesse apoio militar. Nas províncias orientais, onde o monofisismo era popular, houve algum apoio ao édito de Basilisco. Mas mesmo ali, as pessoas eram pragmáticas o suficiente para perceber que o imperador estava mais interessado em poder político que em verdade teológica. E quando ficou claro que o édito estava causando mais problemas que soluções, até mesmo os monofisitas começaram a se questionar se Basilisco realmente era seu campeão. Basilisco entrou em pânico. Percebendo finalmente a magnitude de seu erro, ele tentou reverter o édito. Emitiu um contra-édito reafirmando os princípios de Calcedônia, esperando que isso acalmasse a oposição. Mas era tarde demais. Sua recuação apenas o fez parecer fraco e indeciso. Um imperador que não tinha convicções reais e que mudava de posição como uma bandeira ao vento. Acácio aceitou a retratação. Mas o dano estava feito. O povo de Constantinopla havia visto Basilisco exposto como herege, e nenhuma quantidade de retratações poderia apagar essa mancha. A autoridade moral do imperador, já questionável por causa de sua corrupção e incompetência, agora estava completamente destruída. Nas tavernas e mercados, as pessoas falavam abertamente sobre a necessidade de um novo imperador. Nas igrejas, padres pregavam sermões sobre como Deus punia governantes ímpios. Nos quartéis, soldados especulavam sobre quando Zenão retornaria e se deveriam apoiá-lo. O trono de ouro de Basilisco, que já estava tremendo por causa de problemas políticos e econômicos, agora balançava violentamente. A questão religiosa havia transformado descontentamento em oposição ativa, havia dado aos inimigos de Basilisco uma bandeira moral sob a qual se reunir. E em toda crise, em cada momento de fraqueza, havia pessoas sussurrando o mesmo nome: Zenão. O Isáurio, o homem que Basilisco havia desprezado como bárbaro, estava prestes a ser visto como salvador. Porque por pior que Zenão pudesse ser aos olhos da aristocracia constantinopolitana, pelo menos ele não era um herege incompetente, pelo menos ele sabia governar. Pelo menos sob Zenão, o império não estava caindo aos pedaços. Basilisco havia cometido o erro fatal de tornar sua luta pelo poder uma luta pela alma do império. E nessa luta ele estava perdendo de forma espetacular. A queda espiritual do imperador estava completa e sua queda política não estava muito atrás.
As montanhas da Isáuria guardavam segredos que a elite de Constantinopla nunca compreenderia. Aqui, entre desfiladeiros rochosos e aldeias fortificadas, Zenão havia passado sua juventude. Conhecia cada trilha, cada passo estreito, cada família tribal. Quando fugiu de Constantinopla como imperador deposto, ele não fugiu como covarde, mas como estrategista. Voltou para sua base de poder, para o lugar onde sua palavra ainda significava algo, onde homens lutariam por ele não porque fossem pagos, mas porque ele era um deles. Durante mais de um ano, enquanto Basilisco se autodestruía em Constantinopla, Zenão trabalhou. Reuniu guerreiros isáurios, homens duros como as montanhas que os criaram. Contatou comandantes militares que permaneceram leais. Manteve correspondência secreta com apoiadores em Constantinopla. Construiu uma rede de aliados que esperavam apenas o momento certo para agir. E observava, sempre observava, recebendo relatórios sobre cada erro que Basilisco cometia, cada nova razão para o povo rejeitá-lo. O momento chegou em 476 d.C. Zenão marchou de volta para Constantinopla com um exército que crescia a cada dia. Províncias que haviam permanecido neutras agora enviavam tropas para se juntar a ele. Generais que haviam servido Basilisco trocavam de lado, trazendo suas unidades inteiras. A marcha se tornou uma avalanche, uma força imparável que varria tudo à sua frente. Mas a maior arma de Zenão não eram seus soldados, era a reputação de Basilisco. Conforme o exército se aproximava de Constantinopla, a cidade fervilhava com antecipação. Nas ruas, as pessoas falavam abertamente sobre o retorno de Zenão, especulando sobre o que aconteceria quando ele chegasse. Haveria uma batalha, um cerco, derramamento de sangue nas ruas. Mas algo surpreendente aconteceu. Quando Zenão finalmente chegou aos portões de Constantinopla, quando seu exército se posicionou diante das antigas muralhas teodosianas que haviam protegido a cidade por gerações, os portões se abriram. Não houve resistência, não houve batalha. O povo de Constantinopla simplesmente decidiu que preferia Zenão a Basilisco. Os guardas dos portões, que deveriam defender a cidade, simplesmente se afastaram. A guarda palatina, que deveria proteger o imperador, dissolveu-se. Oficiais que haviam jurado lealdade a Basilisco subitamente descobriram que sempre haviam sido leais a Zenão. Era uma traição em massa, um colapso total do regime de Basilisco que aconteceu não através da força, mas através do simples fato de que ninguém estava disposto a morrer defendendo-o. Basilisco, observando dos muros do grande palácio, enquanto Zenão entrava triunfalmente na cidade, finalmente compreendeu a verdade. Ele não tinha aliados reais, nunca teve. Todos aqueles que o haviam apoiado, que haviam feito reverências e proclamado sua grandeza, eram apenas oportunistas que viam nele um caminho para poder e riqueza. Agora que o caminho levava a uma queda, eles simplesmente escolheram outro caminho. Até mesmo Verina, sua própria esposa, recusou-se a ajudá-lo. Quando Basilisco enviou mensageiros pedindo que ela intercedesse com Zenão, ela mandou dizer que não tinha marido, que o homem que levava esse nome havia morrido há muito tempo, substituído por um tirano herege que merecia tudo que estava prestes a sofrer. Era uma rejeição absoluta, final, da mulher que ele havia usado para chegar ao poder. Os últimos dias do regime de Basilisco foram patéticos. Ele correu pelo palácio tentando reunir apoio, oferecendo fortunas a qualquer um que ficasse ao seu lado, fazendo promessas cada vez mais desesperadas e obviamente vazias. Seus próprios servos começaram a desaparecer, fugindo antes que Zenão chegasse e os punisse por associação. Os tesouros que Basilisco havia acumulado através de confiscos e corrupção agora eram inúteis, porque não havia ninguém para comprar. Sua esposa, Zenones, entrou em colapso nervoso, alternando entre acessos de choro e fúria impotente.
Seus filhos, que haviam vivido como príncipes durante o breve reinado, agora enfrentavam um futuro incerto e aterrorizante. O palácio, que havia sido o centro do poder imperial, se tornou uma prisão, seus corredores ecoando com os passos de um imperador abandonado. Quando ficou claro que não havia escapatória, que Zenão estava nas ruas de Constantinopla sendo saudado como libertador, Basilisco tomou a única decisão que restava. Ele e sua família fugiram para a igreja de Santa Sofia, buscando o direito sagrado de santuário. Na tradição bizantina, igrejas eram lugares invioláveis, onde até mesmo criminosos condenados podiam buscar refúgio temporário. Basilisco esperava que Zenão respeitasse essa tradição, que lhe concedesse ao menos a vida em troca de abdicar do trono. Foi uma esperança vã. Zenão entrou no grande palácio e imediatamente começou a reverter tudo que Basilisco havia feito. Éditos foram cancelados, propriedades confiscadas foram devolvidas, oficiais corruptos foram removidos. A cidade respirou aliviada, sentindo que finalmente o pesadelo havia terminado. Mas Zenão não estava interessado em misericórdia. Ele havia sido forçado a fugir de sua própria capital. Havia passado mais de um ano exilado em montanhas, enquanto um usurpador sentava em seu trono. Essa não era uma ofensa que pudesse ser perdoada. Mensageiros foram enviados à igreja onde Basilisco se refugiara. Prometeram-lhe perdão, garantiram que sua vida seria poupada se ele saísse voluntariamente. Basilisco, desesperado, acreditou. Ele saiu da igreja com sua família, esperando exílio ou prisão, algo que pudesse sobreviver. Foi o último erro de sua vida. Zenão nunca teve intenção de honrar suas promessas. No momento em que Basilisco deixou o santuário sagrado, ele e sua família foram capturados. Não foram executados imediatamente. Isso seria misericordioso demais. Em vez disso, foram levados de volta para a mesma igreja de onde haviam saído. Então, seguindo ordens diretas de Zenão, os soldados selaram a entrada. Bloquearam os portões com pedras e argamassa, entaiparam as janelas, cortaram qualquer acesso à água ou comida. Basilisco e sua família foram deixados dentro da igreja para morrer lentamente de fome e sede, enquanto Constantinopla continuava sua vida do lado de fora. Era uma sentença de morte cruel e calculada, projetada não apenas para matar, mas para torturar, para fazer Basilisco sentir cada momento de seu fim se aproximando. O traidor havia sido traído, e sua punição seria proporcional aos seus crimes. Os primeiros dias foram os piores. Basilisco, Zenones e seus filhos caminhavam pelos corredores vazios da igreja, gritando por ajuda que não viria. Podiam ouvir os sons de Constantinopla do lado de fora, a vida continuando normalmente enquanto eles morriam aos poucos. Batiam nos portões selados até suas mãos sangrarem, imploravam por água através das fendas nas paredes, rezavam por um milagre que não chegava. A sede veio primeiro. Em poucos dias, suas gargantas estavam tão secas que mal conseguiam falar. Lambiram a umidade das paredes de pedra, tentaram coletar o orvalho da manhã, mas não era suficiente. Seus lábios racharam, suas línguas incharam. O corpo humano pode sobreviver semanas sem comida, mas apenas dias sem água. Zenones foi a primeira a perder a sanidade. Ela começou a alucinar, vendo água onde não havia, tendo conversas com pessoas que não estavam lá. Seus gritos ecoavam pela igreja, um som que atormentava os outros prisioneiros. Ela acusava Basilisco de tê-los condenado, culpava-o por cada decisão que os levara àquele destino. E ele não tinha resposta, porque ela estava certa. Os filhos definhavam em silêncio. Crianças que haviam crescido em palácios, que nunca conheceram privação, agora morriam da forma mais cruel. Basilisco tentou confortá-los, tentou ser forte, mas como um pai pode confortar filhos que está matando através de sua própria ambição? Cada respiração fraca deles era uma acusação.
Cada olhar vazio era um lembrete de tudo que ele havia destruído. Basilisco passou seus últimos dias refletindo. Sentado no chão frio da igreja, fraco demais para se mover muito, sua mente vagava por sua vida. Lembrava-se da expedição contra os vândalos, via novamente as chamas consumindo sua frota, ouvia os gritos dos homens morrendo. Lembrava-se do golpe contra Zenão, do momento de triunfo quando a coroa foi colocada em sua cabeça. Lembrava-se de cada decisão cruel, cada ato de corrupção, cada momento em que escolheu poder sobre princípio. E agora, no final, tudo parecia absurdamente sem sentido. Ele havia traído o império, destruído vidas, manchado sua alma. E para quê? 1 ano e meio de poder antes de morrer de sede em uma igreja. Teria sido melhor ter permanecido um general obscuro. Teria sido melhor ter aceitado o fracasso na África e vivido o resto de sua vida em humilde obscuridão. Mas a ambição é uma droga que não permite tais pensamentos. E quando finalmente ele alcançou a clareza, era tarde demais para que importasse. A morte veio lentamente. Primeiro Zenones parou de respirar, seu corpo finalmente cedendo à combinação de desidratação e desnutrição. Os filhos seguiram um a um suas vidas pequenas e inocentes extintas pelo crime de terem o pai errado. Basilisco foi o último, seu corpo forte de ex-general resistindo mais que os outros, prolongando a agonia. Quando finalmente morreu, dias depois de sua família, foi sozinho na escuridão, cercado pelos cadáveres daqueles que deveria ter protegido. Levou dias até que alguém abrisse a igreja. Quando os soldados de Zenão finalmente quebraram os selos e encontraram uma cena de horror. Os corpos estavam no chão da nave, mirrados e contorcidos em suas posições finais. O ar era fétido com o cheiro de decomposição. Não houve cerimônia, nenhum funeral imperial. Os corpos foram removidos discretamente e enterrados em sepulturas sem marca, como se Basilisco e sua família nunca tivessem existido. Zenão ordenou que o nome de Basilisco fosse apagado de todos os documentos oficiais. Inscrições que mencionavam seu breve reinado foram desfiguradas, moedas com sua imagem foram fundidas, éditos que ele havia emitido foram queimados. Era como se o império estivesse tentando esquecer que ele havia existido, apagar os 20 meses de caos e humilhação que seu reinado representara. Mas a memória permaneceu. Os cronistas, aqueles escribas que registravam a história do império para as gerações futuras, não foram tão gentis. Eles escreveram sobre Basilisco em termos que garantiriam que ele fosse lembrado não como imperador, mas como exemplo de tudo que um líder não deveria ser: incompetente, corrupto, herege, traidor. Cada palavra era escolhida para destruir qualquer vestígio de legado positivo que pudesse ter tido. Eles o compararam aos piores tiranos da história romana. Colocaram-no ao lado de Nero e Calígula em infâmia. E no processo, transformaram Basilisco em algo mais que um homem fracassado. Fizeram dele um símbolo, uma lição, um aviso gravado na memória coletiva do império. Nas décadas e séculos que se seguiram, quando imperadores tomavam decisões difíceis, quando generais consideravam rebelião, quando ambiciosos sonhavam com o trono, o nome de Basilisco era invocado. Os conselheiros sussurravam: lembre-se do que aconteceu com Basilisco. Os padres pregavam sermões usando sua história como parábola sobre os perigos do orgulho. Os pais contavam a seus filhos sobre o general que vendeu sua alma pelo poder e morreu de sede em uma igreja. O nome se tornou maldito, um símbolo de traição e fracasso tão poderoso que nenhum bizantino de mente sã jamais nomearia um filho Basilisco novamente. Era como se o próprio nome carregasse uma maldição, uma marca de destino sombrio, e talvez carregasse. Porque Basilisco não deixou nenhum legado positivo, nenhuma conquista, nenhuma contribuição para a civilização bizantina. Tudo que ele tocou
virou cinzas. A frota que comandou foi queimada. O império que governou caiu no caos. A família que deveria ter protegido morreu por sua causa. Até mesmo os tesouros que acumulou foram devolvidos ou dispersos. Nenhum monumento permaneceu, nenhuma estátua foi erguida, nenhum edifício levou seu nome. Ele passou pela história como um fantasma, deixando apenas destruição em seu rastro. Os estudiosos modernos às vezes se perguntam se Basilisco foi realmente tão ruim quanto os cronistas bizantinos o pintaram. Se talvez os historiadores exageraram seus defeitos para fazer Zenão parecer melhor em comparação. Mas mesmo levando em conta o viés, o registro é claro. Basilisco teve todas as oportunidades que um homem poderia desejar: posição, conexões, recursos, e desperdiçou todas elas através de incompetência e arrogância. Ele não foi destruído por forças externas ou má sorte. Foi destruído por seus próprios defeitos de caráter. E essa é a lição final de sua história. O Império Bizantino, com toda a sua complexidade e contradições, não perdoava incompetência. Podia tolerar crueldade, podia aceitar ambição, podia até viver com traição ocasional. Mas não podia sobreviver a um líder que não sabia governar, que colocava seu próprio ego acima do bem do Estado, que destruía as próprias instituições que o mantinham no poder. Basilisco fez tudo isso e pagou o preço final. Sua história permanece como um dos avisos mais sombrios na longa e sangrenta história do Império Bizantino. Não uma história de glória ou conquista, mas de ambição desenfreada levando à ruína inevitável. O traidor de Constantinopla teve seu momento de triunfo, mas foi apenas um momento, um lampejo antes da escuridão eterna. E quando a escuridão finalmente o engoliu, o império continuou sem ele, mal percebendo sua ausência, como um organismo que rejeita um membro doente. O nome Basilisco significa pequena serpente em grego. É apropriado. Ele foi uma serpente que mordeu a mão que o alimentava, que envenenou o império que deveria servir e que finalmente foi esmagada sob o peso de suas próprias traições. E como todas as serpentes esmagadas, tudo que restou foi um rastro de veneno e uma memória de perigo. O império não perdoa os que vendem sua alma pelo poder. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.